Olá, sextou com produtividade no ar Ouro Fino em Campo deste 18 de novembro de 2022. E ó, a Ana Paula Fulan vai fechar a semana com a gente. Obrigada pela presença, Ana. Eu que agradeço, Ju. A pergunta é do Rodolfo, ele mandou no nosso blog. Olha o que ele questiona. Posso usar o Master LP em bezerras de cria? O que você fala, Ana? Pode sim, Ju. Pode utilizar o Master LP em bezerras de cria, lembrando que a idade mínima são 15 dias de vida. Então, animais acima de 15 dias você pode utilizar seguindo a dosagem de bula de acordo com o peso daquele animal. Hoje é o último dia para votar na Ouro Fino Saúde Animal no Prêmio Reclame Aqui, né? Isso mesmo, Ju. Hoje é o último dia. Quem não votou na Ouro Fino no Prêmio Reclame Aqui tem até meia-noite do dia de hoje para votar e para indicar para os amigos votarem também. É só entrar no site premioreclameaqui.com.br, fazer um cadastro que é rapidinho, procurar Ouro Fino no segmento PET, categoria veterinária, e fazer a votação. Ana, bom final de semana. Estamos aqui na torcida para a gente ganhar esse prêmio. Isso mesmo, Ju. Obrigada. Obrigada. E agora, Gi Pratali está com a gente para trazer um bate-papo sobre suinocultura. Oi, Gi. Quando o assunto é coccidiose, pensamos logo em leitões de maternidade com diarreia, não é mesmo? Mas como prevenir essa doença que traz tantos prejuízos para a suinocultura brasileira? É sobre isso que a gente fala hoje aqui no Ouro Fino em Campo, no nosso quadro de suinocultura, com médico veterinário e também coordenador técnico de aves e suínos aqui na Ouro Fino, o Guilherme Conrad. Guilherme, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. Bom dia, Giovana, tudo bem? Bom dia ao pessoal aí que está nos ouvindo. Pois é, assumimos aí recentemente esse desafio aí, né? Hoje eu trabalho como coordenador técnico dentro de aves e suínos, né? E estamos aí, né, Giovana, para comentar sobre um assunto tão importante, né, que é a questão das infecções por cistes zoster-SUS, né? Tem um impacto muito grande aí dentro dos sistemas de produção de suínos, né? Sim, é um desafio muito grande na suinocultura. E, Guilherme, eu já queria começar falando aqui sobre clima, porque em algumas regiões do Brasil o clima ele está mais ameno, em outras regiões está um clima mais frio. O clima ele favorece o aparecimento da coccidiose em leitões ou não tem nada a ver? A temperatura a nível ambiental tem uma influência, tá, no desenvolvimento dessas fases, tá? Principalmente pensando em quem? Em esporogonia, tá? Porque em temperaturas superiores a 30 graus, né, e com umidade relativa do ar acima de 80%, por exemplo, facilita, por exemplo, que ele ocorra, né, a formação de ocistos esporulados, tá? Porque normalmente os cistos não esporulados são eliminados no ambiente, tá? E aí, conforme as questões de temperatura, umidade ideal, esses ocistos vão esporular e se tornam uma forma infectiva, tá? Então, isso com certeza tem uma relação bem importante, tá? Inclusive, os ocistos, eles permanecem muito mais tempo dentro dos escamoteadores, tá? Por quê? Porque os escamoteadores propiciam a temperatura de 32, 33 graus, né, que é a zona de conforto térmico da leitegada, e é importante, um incubatório, eu diria assim, né? É preocupante. E como que o leitão ele é contaminado pela coccidiose? Como que ocorre essa contaminação? A contaminação é via oral, tá? Normalmente os animais ingerem os ocistos esporulados no ambiente, tá? E aí tem a importância, por exemplo, uma pequena importância da fêmea como sendo a fonte de infecção, mas sim a principal fonte de contaminação ambiental são as leitegadas anteriores que passaram ali, tá? Elas muitas vezes que eliminam os oocistos não esporulados no ambiente, tá? E contaminam o ambiente com esses oocistos. E como esses oocistos são muito resistentes a desinfetantes, né, a processos de limpeza dentro das granjas, eles acabam sobrevivendo, né, para as gerações futuras leitegadas que vão passar naquela maternidade. Então, eu diria que 90%, 95% de importância no ciclo epidemiológico desses cistes zoster-SUS como fonte de infecção são as leitegadas que passaram, né, por causa dessa resistência desses oocistos a nível de ambiente, né? Uhum. Diante dessas questões aí que você trouxe, a coccidiose ela ser uma doença de contaminação muito rápida, você acha que ela pode ser considerada aí uma das principais doenças
que trazem grandes impactos econômicos para a suinocultura? Bom, vamos lá. A coccidiose, ela com certeza ela é uma importante causa de diarreia em leite-gadas, né, na fase de lactação, no período de maternidade, especificamente, né? Ela traz um impacto em morbidade, ou seja, um grande número de leitões são acometidos na mesma leite-gada, muitas vezes, tá? Porém, assim, ó, os índices de mortalidade não são muito altos, tá? Mas o que a coccidiose impacta? Ganho médio diário de peso na maternidade, né? E isso reflete, por exemplo, nas fases de creche e nas fases de terminação, né? Uma redução aí de 100 a 200 gramas de GPD ao final do lote, muitas vezes, ele impacta depois na questão de qualidade do leitão em fase de creche, né? Mas, como causa de mortalidade, hoje ela não é uma das principais causas, tá? Ela rouba muito desempenho associado a essa questão, né, de redução no ganho diário de peso, índices de refugagem de leitões em maternidade, né? Mas, como mortalidade, eu diria que ela não é uma condição patológica que mata muito leitão, né? E sim um que rouba muito desempenho. E aí é aquela imagem que eu sempre comento, né? A imagem invisível de coccidiose, né? Tu não tem mortalidade, tu tem um aumento na incidência de diarreia, né? Porém, tu tem um grande impacto depois em ganho diário de peso na fase de maternidade, né? Isso impacta em peso ao desmame, né? Então, por isso que nós trabalhamos tanto com ela, né? Porque ela está dentro do complexo das diarreias neonatais, né? Nessa fase, e ela também tem um grande impacto em indicador zootécnico, né? Que é essa piora de GPD, né? E peso final depois de leite-gadas. Sim, excelentes informações. E aí, Guilherme, o suinocultor, ele identificou que os animais ali da propriedade dele, da granja, estão com diarreia. Como que ele pode ali identificar os sinais clínicos de que é uma coccidiose? Claro que tem que ter ali o apoio de um médico veterinário, que é sempre importante, né? Gil, eu como patologista, eu sempre digo assim, ó, se tu tem incidente de diarreia, primeiro, trabalha com diagnóstico, né, para tu saber especificamente quais são os agentes etiológicos que estão envolvidos com aquele quadro específico. Com tá? certeza. Até porque a gente está falando Mas a aí, coccidiose, diarreia pode ser várias causas, um tema né? muito abrangente. Exatamente. Né? Muito abrangente. Mas quando você fala em coccidiose, a gente normalmente tem um direcionamento, a principal suspeita quando você tem diarreia por cistisose por açúis é animais que não respondem à antibiótico-terapia. Né? Eu entro com uma enrofloxacina, eu entro com uma norfloxacina, eu entro com ceftiofur, e os animais não respondem, né? Por quê? Porque antimicrobianos não têm ação efetiva contra, né, cistis por açúis. Então, essa é uma das primeiras suspeitas, né, que eu tenho relacionada à coccidiose na fase de maternidade. São animais que não respondem, né, clinicamente à antibiótico terapia. Né? E aí, claro, né, importante a coleta de fezes, né, para mandar para o laboratório, né, para fazer diagnóstico e ter a comprovação, né, específica que é cistisose por açúis. Né? Sim, perfeito. E quais são as principais, então, formas de prevenção da doença? Quais práticas aí que o suinocultor ele deve estar sempre atento? Tá, vamos lá. Primeira coisa, nós temos 3 pilares, muitas vezes, para controle de coccidiose, tá? Que nós juntamos em ambiente, o próprio agente, o cistisose por açúis, e o hospedeiro, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é boas práticas de biosseguridade, pensando em limpeza, tá? Uma boa lavagem, a utilização de detergentes, né? Juntamente com a lavagem, pensando em remoção completa de biofilmes, que é, muitas vezes, onde esses oocistos esporulados permanecem no ambiente, tá? A questão a utilização de desinfetantes que sejam efetivos contra cistisose por açúis, contra as formas, né, contra os oocistos que estão esporulados no ambiente, né, são as principais ações relacionadas ao ambiente. Tá? Depois nós temos a questão focada em agente e hospedeiro, que é o quê? Que é a metafilaxia com anticoccidianos, tá? Que é basicamente a utilização de toltrazuril, hoje é um dos coccidianos
anticoxidianos mais utilizados, né, tanto para prevenção quanto para controle de cistos ósseo-poraçuis, né, e é difundido aí mundialmente como uma das principais ferramentas de controle, tá? Então, sempre tem que unir ambiente com essa questão de agente e hospedeiro, né, para ter um controle efetivo de coccidiose na fase de maternidade. Sim, com certeza, até porque assim, não adianta ter uma boa solução ali, um bom produto na mão e não seguir com as práticas de biosseguridade, né? Um ali caminha junto com o outro, um apoia o outro, né? Com certeza, né? Gil. Com certeza, com certeza. E a Ouro Fino, ela tem, assim, uma excelente solução ali para auxiliar o suinocultor no controle da doença, né? O Isocox. Com certeza, Gil. Nós temos uma ferramenta aí bem importante, né, que é o Isocox, toltrazuril, né, é uma suspensão coloidal, ou seja, o toltrazuril está suspenso em meio coloidal, isso favorece muito a homogeneização, né, e a dosagem correta para esses animais. Então, por isso que nós sempre comentamos muito dentro das granjas, gente, vocês têm que pegar Isocox, vocês têm que homogeneizar bem por causa da tecnologia coloidal, né, que normalmente o toltrazuril fica suspenso dentro desse coloide. E aí é importante fazer essa homogeneização para ter uma adequada distribuição, né, do princípio ativo que está ali dentro. E ele o Isocox hoje é um dos produtos muito consagrados dentro, né, da produção de suínos. Se trabalha ele principalmente em doses via oral ao 3º dia, né, pensando em granjas com baixa pressão de infecção, tá? E em granjas que tem uma alta pressão de infecção, normalmente nós trabalhamos 2 doses, né? Em granjas de baixa pressão de infecção, normalmente uma dose única, né, ao 3º dia, via oral, 20 mg por quilo de toltrazuril, né? E em granjas onde tem um desafio maior, né, ou instalações um pouco mais antigas, que as instalações também é um ponto que favorece, né, a questão da presença de oocistos no ambiente, né? Instalações que tenham, muitas vezes, madeira, uma maior área de pisos compactos, né, onde tem aquele oocisto, ele consegue, muitas vezes, permanecer, né, e tem qualquer falhazinha de limpeza, muitas vezes, acaba perpetuando mais. Então, nessas granjas onde tem uma pressão maior de infecção, né, por cistos ósseo-poraçuis, a gente recomenda trabalhar com 2 doses, uma ao 3º dia, né, de vida, e outra dose lá no 5º ou 7º dia. 7º dia, normalmente, é o mais recomendado na segunda dosagem, né, mas nós temos, com certeza, aí uma linha, né, de produtos diferenciados aí, pensando, né, no controle de cistos ósseo-poraçuis, né. Sim, com certeza. Então já fica a dica aí, Isocox para o controle da coccidiose. E você que está acompanhando o Ouro Fino em Campo, quer saber mais sobre o nosso produto? É só acessar ourofinosaudeanimal.com. Guilherme, quero te agradecer muito pela participação no Ouro Fino em Campo. Você trouxe aí informações muito importantes para os nossos telespectadores. Obrigada pela participação. Perfeito, Giovana. Eu que agradeço aí. Precisando aí, estamos à disposição aí. E o pessoal que tiver qualquer dúvida aí, por favor, gente, nos mandem aí, a gente tenta responder, né, o mais breve possível aí. Nós estamos aí para ajudá-los de alguma forma, né, levar uma solução para o campo, muitas vezes, né. É o nosso maior papel, o nosso maior objetivo hoje, né, como patologista principalmente, né, Gil? Exatamente. O nosso WhatsApp está aparecendo aqui na tela, então quem tiver qualquer dúvida, pode enviar aqui. Obrigada, Guilherme. Até mais, Giovana. Um abraço. Obrigada, Gi, pela sua participação. Obrigada também pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. E até amanhã, 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília, com a nossa edição especial de sábado. Tchau!